Olá, assinante do Broadcast Político. Hoje, o papo com o editor vai ser um papo diferente. Hoje, o papo será com os editores do Broadcast. Eu sou Silvia Araújo, editora do Broadcast em Brasília, e quem vai conversar comigo é o Daniel Galvão, que é o editor de política do Broadcast em São Paulo. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Silvia? Boa tarde. Olá, boa tarde. E também o Márcio Rodrigues. O Márcio é editor também do Broadcast Financeiro em São Paulo. Oi, Márcio. Oi, Silvia. Oi, Daniel. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Boa tarde. Então, hoje essa conversa entre os editores do Broadcast é para mostrar para você, assinante, como essa semana confusa, com essa tensão entre os poderes, acabou afetando não só a política do país, mas também a visão dos investidores sobre o Brasil, os ativos no mercado financeiro, os empresários, os cientistas políticos que já não sabem nem mais para onde olhar e como projetar eleições para 2022. Então, nós vamos tentar mostrar para você, assinante, tudo que a gente colocou na tela do Broadcast, tanto do Broadcast financeiro quanto na tela do Broadcast político, como repercussões e acontecimentos dessa semana tumultuada em Brasília. Bom, como você acompanhou na sua tela do Broadcast político, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom com o Supremo Tribunal Federal e a resposta do Supremo, dessa vez, não se limitou a uma nota, né? A gente colocou até um material essa semana na tela do Broadcast político mostrando aí o país das notas de repúdio, mas o Supremo saiu da nota de repúdio e foi para a ação. Ontem, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, ele simplesmente disse que não tem mais diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. E foi só o presidente Luiz Fux falar sobre essa questão que o mercado financeiro reagiu na hora, né, Márcio? Era a sessão estendida e aí dólar e juros. Conta para a gente o que aconteceu. Era isso, Silvia. Bom, tem uma coisa que é lei no mercado financeiro, assim. Eles não gostam de incerteza, e esses ruídos vindos de Brasília, esse embate entre poderes gera incerteza em relação a como vai ser o processo eleitoral, que rumo essas discussões vão tomar. E daí, quando surgiu essa informação de que o Fux cancelou a reunião entre ele e os demais poderes, dizendo que o presidente não quer diálogo, aqui já era 5h30, 6, mais perto das 6 da tarde, e o mercado já estava fechado, mas ainda estava em negociação o dólar futuro e a sessão estendida de juros futuros. E a reação foi imediata. O dólar futuro acelerou, foi para perto de 5,30, os juros futuros ganharam força, subiram mais, principalmente os vencimentos mais longos, e vencimento longo subindo é sinal claro de incerteza no mercado financeiro. Eles colocam prêmio de risco no médio e longo prazo, e foi isso que aconteceu imediatamente. Então é isso, incerteza, reação negativa do mercado. Foi isso que aconteceu ontem, imediatamente após a nota do Fux. Pois é, e o presidente Jair Bolsonaro não parou por aí, né, Márcio e Daniel, porque na live semanal do presidente Jair Bolsonaro, ao invés dele apagar ali o incêndio, ou pelo menos baixar um pouquinho o tom depois desse tom mais alto também do Supremo Tribunal Federal, não, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o Supremo nas pessoas do Luiz Barroso, que é ministro do Supremo e também presidente do TSE, e também do Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo. Aliás, Alexandre de Moraes, que é o ministro que está com aquele inquérito das fake news, né? E acabou acolhendo uma denúncia aí feita pelo TSE, pelo o Tribunal Eleitoral, dentro do inquérito das fake news. Ou seja, a vida do presidente Jair Bolsonaro está muito complicada na mão do ministro Alexandre de Moraes. E aí, né, Daniel Galvão, você acompanhou essa live e o presidente não se fez de rogado e voltou a falar aí contra o Supremo, não foi isso? Exatamente, ele não se fez de rogado, e dentro de uma característica muito típica do presidente Bolsonaro, ele primeiro
fala que está disposto a se reunir com o ministro Luiz Fux, fala que receberia o ministro num eventual protesto em São Paulo, nessas manifestações que realiza, a mesma coisa com o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, mas em seguida ele já começa a criticar novamente e critica mais fortemente o presidente do TSE, quem chamou até de menino mimado na live de ontem. Mas eu acho que você tem total razão. O que se analisa agora é que essa crise política que veio à tona novamente aí, ela sobe um degrau, né? Mesmo porque a gente está há pouco menos de um ano da eleição, o judiciário, como você falou, ele deixa de responder com seus magistrados dando respostas individuais, com as notas de repúdio, passa a rebater o presidente de uma forma mais uníssona, né, através de ações como as tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, encaminhadas ao TSE, a primeira que foi a abertura de um inquérito administrativo para apurar essas declarações do presidente Bolsonaro, e a segunda foi o acatamento da notícia crime enviada pelo TSE, que foi provocado pelo corregedor eleitoral para o STF. O STF aceitou, né, incluir o Bolsonaro nessa investigação das fake news, né? E assim, o que acontece, que se vê muito, é que o Bolsonaro ele acaba jogando os holofotes muito para cima do Supremo. O Supremo vai ter um protagonismo importante, não só o Supremo, mas o Judiciário vai ter um protagonismo importante a partir de agora, porque houve uma espécie de rompimento mesmo, né? Rompimento no sentido de não querer mais se reunir com o presidente, né? Com uma reação que saiu um pouco do campo da retórica política e jurídica e foi mais agora para a praxis, né? E como se sabe, esse comportamento do presidente ele não difere muito da conduta que ele seguiu até agora, né, Silvia e Márcio, mas agora está mais enfático. Assim, sempre que o presidente se vê acuado, ele cria um novo conflito, né, uma tática política de conflagração, né, que me parece, e muitos analistas falam que é para manter as bases mais aguerridas e mais radicais, que mais o apoiam, mais inflamadas, né, uma vez que ele perdeu muito terreno no eleitor médio, aí como mostram essas pesquisas, né? E uma observação o ministro Barroso ele tem um mandato que vai ser encerrado, e quem vai presidir as eleições presidenciais de 2022 é o ministro Alexandre de Moraes, né? Então hoje o presidente tem 3 antagonistas que ele escolheu, basicamente, Moraes, Barroso e Fux, né? Mas com agora o voto impresso perdendo essa força, ele vai precisar de antagonistas até chegar à eleição, né? Lembrando então que o Alexandre de Moraes vai presidir essa eleição, e a gente deve ter provavelmente um embate maior aí do Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes, né? Pois é, Daniel, e por falar em eleição e por falar em dor de cabeça do presidente Jair Bolsonaro, a gente também acompanhou ao longo dessa semana toda essa estratégia, na verdade, um malabarismo financeiro que está sendo feito lá no Ministério da Economia para tentar colocar o programa Bolsa Família do presidente Jair Bolsonaro de pé. A gente lembra que o auxílio emergencial ele termina no mês de outubro. O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes que não tem dinheiro para pagar auxílio emergencial, mas ele quer dinheiro para pagar um Bolsa Família mais alto, com um valor mais alto do que existe hoje. O Bolsa Família hoje está numa média de R$ 192. O presidente Jair Bolsonaro tem falado em, no mínimo, R$ 300 para o Bolsa Família. Chegou até a falar em R$ 400, né? Falou em subir 100% o Bolsa Família, mas não tem dinheiro. E aí, nesse malabarismo que está sendo feito nas contas da União para tentar achar espaço, para tentar achar recursos para pagar o Bolsa Família, mais uma vez acaba batendo aí na preocupação dos investidores e também dos empresários, né, Márcio? É isso, é isso. Acho que vale pontuar 2 coisas. Uma, sobre os ruídos eleitorais,
Já começa a surgir também uma manifestação do lado privado, do setor privado, preocupado com isso. Acho que a carta dessa semana, assinada por uma série de economistas, de investidores, de empresários, defendendo a realização das eleições, é um sinal disso e da preocupação, do tamanho da preocupação que isso gera. E essa preocupação ocorre num momento que, naturalmente, os governos tentam gastar mais em ano eleitoral, a gente se aproxima do ano eleitoral, aí surge esses comentários sobre Bolsa Família mais cheio, e como conseguir esse dinheiro. E daí é que entra a questão. A gente vem de uma pandemia, como todo mundo sabe, o Brasil gastou muito dinheiro para enfrentar essa pandemia, com programas necessários, inclusive, para diminuir perda de emprego, para manter a renda da população e tudo mais. Só que isso custa o aumento do endividamento, isso custa uma série de outras coisas que nos deixou com uma situação fiscal frágil. E quando surge um ano eleitoral, a tentação de gastar aumenta, né? E daí começou a aparecer assim, a criatividade para viabilizar o aumento do Bolsa Família. Então vamos colocar o aumento do Bolsa Família fora do teto de gastos. Ou seja, se enfraquece uma perna fiscal para dar um aumento maior e isso vai gerar mais dívida, enfim, isso tem um custo de confiança para o investidor. Aí uma outra possibilidade vamos parcelar os precatórios, deixamos de pagar valores acima de 66 mil e só pagamos até esse valor. Daí em diante a gente parcela, ou seja, eu opto por dar uma espécie de calote em quem eu devo para bancar um outro tipo de gasto. E, enfim, são inúmeras as possibilidades. E tudo isso é visto muito mal pelo mercado. Porque, assim, uma coisa que é certa entre analistas, entre economistas, inclusive especialistas em situação fiscal, o Brasil, para retomar o caminho do crescimento sustentado, para ser um país, de novo, atrativo para o investidor estrangeiro e não apenas oportunisticamente, o Brasil precisa cuidar das contas públicas. O Brasil precisa colocar as contas públicas em trajetória descendente. A gente está com déficit gigante desde 2014, se eu não me engano, do primeiro ano do segundo governo Dilma, e desde então o buraco só aumenta. Então, assim, se a gente não tapar esse buraco, esse déficit fiscal, e colocar a dívida em relação ao PIB em trajetória descendente, a gente vai continuar sendo um país que vive de ingressos pontuais de recursos, investimentos pontuais, e não cria a estrutura necessária para ter um crescimento consolidado, sólido e sustentável. Então, é isso. E o mercado coloca isso no preço, coloca isso aumentando o dólar, reduzindo o valor da bolsa, aumentando o nível de juros, porque para controlar tudo isso será necessário juros maiores. Então, tudo isso entra na conta do mercado e a reação foi negativa. Somando tudo, assim, a reação na semana é bastante negativa, descolou do exterior em vários momentos e isso deve continuar, né? Na medida em que você não consegue, na medida em que a eleição se aproxima e esse assunto vai ficando mais quente, a tendência é que isso continue, a menos que a gente consiga colocar as coisas nos eixos, o diálogo. Né? Deveria ter um freio de arrumação em tudo isso, exato, né, Márcio? Um fato, né, Márcio e Daniel, e você, assinante, é que Bolsa Família é um programa que traz votos, né? A gente já viu isso em eleições passadas, na reeleição do ex-presidente Lula, a extensão do Bolsa Família foi um dos cabos eleitorais do ex-presidente Lula naquela época, e Bolsa Família traz votos da população. Ô, Daniel, você acha que, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro ele precisa mais dessa população ou o presidente Jair Bolsonaro precisa novamente tentar um diálogo aí com os empresários, por exemplo, que também nessa nota, nesse manifesto dessa semana, acabou repudiando aí algumas atitudes do presidente da República? O presidente Bolsonaro ele precisa sentar para dialogar de uma forma mais séria com vários setores, né, com o empresariado, mas acho que, em primeiro lugar, ele mesmo teria que pacificar o que os analistas falam, parar um pouco com essas vicissitudes, né, de uma hora defender uma coisa, outra hora defender outra, uma hora falar que dá umas caneladas, outra hora pedir desculpas, né, e a primeira coisa é pacificar a questão política para depois pacificar a parte empresarial e tal. A gente vê muito o Bolsonaro hoje, você vê que ele não
cita nominalmente o ex-presidente Lula nas lives. Ele cita o ex-presidente de uma forma, às vezes, pejorativa até, mas ele fala aquele, né? E ele sabe que o dinheiro no bolso é um fator importante para conquistar voto, né? Por isso que ele está eventualmente fazendo essas promessas e a equipe econômica se desdobrando para ver o que consegue fazer, né? Por enquanto, ele não coloca o ex-presidente Lula como o antagonista principal. Ele sabe que talvez em algum momento isso pode acontecer, né? Mesmo porque as pesquisas podem mudar, né? A gente não sabe o retrato do momento, elas mostram o ex-presidente Lula liderando, o Bolsonaro em seguida, né? Mais para baixo. Mas, por enquanto, ele não ainda pega e fala: o meu antagonista será o ex-presidente Lula, que se beneficiou muito, obviamente, com o Bolsa Família, foi importante para a eleição dele, para a reeleição dele, né, e para a eleição da ex-presidente Dilma, e por enquanto ele elege o judiciário mesmo, né, como os antagonistas, né, mas vai ter um momento que ele, confirmando a candidatura dele, que ele vai ter que escolher provavelmente um outro antagonista, né? Ele não vai poder disputar uma eleição, por exemplo, tendo como antagonista o Alexandre de Moraes, que não vai ser o Alexandre de Moraes o candidato, né? Vai ser outro, a gente não sabe. Vai ter ali o ministro responsável pelas eleições, só isso, né, Daniel? Daniel, você falou em dinheiro, isso é bem importante, né? Porque aí eu volto a bola para o Márcio, porque o dinheiro está caro, o dinheiro ficou caro, o presidente Jair Bolsonaro acabou aí por muitas vezes falando da taxa de juros no Brasil, a menor taxa, chegamos no começo do ano com 2% de taxa de juros e agora está em 5,25% e vem mais aumento por aí, né, Márcio Rodrigues? Haja discurso do presidente Jair Bolsonaro para tentar gastar dinheiro com custo mais caro também, né? Sim. E o curioso, né, que uma parte desse custo do dinheiro, dessa inflação, no fim das contas, é gerada justamente por esses ruídos internos, tanto do ponto de vista fiscal, como a gente mencionou, quanto político, assim. Como eu disse, o investidor não gosta de incerteza, e daí, quando tem certeza, ele coloca isso no preço. Ele coloca isso no preço de um ativo que é super importante, dólar. Dólar mais alto significa preço de commodity maior. O Brasil, um grande produtor de commodity e importador também de alguns itens, paga mais caro por isso. A cotação da carne sobe aqui, sobe no mundo e sobe aqui, o preço da soja sobe no mundo e sobe aqui. E daí, se o preço no mundo já sobe porque há uma demanda, se o dólar está mais caro, fica ainda mais caro internamente. Então, assim, a gente já tem um problema hídrico que é fora de controle, a gente entende. Tem um problema de demanda global, de retomada pós-crise, de choque de oferta, porque houve a interrupção de algumas cadeias. Tem tudo isso, e isso o Banco Central já teria que lidar. Mas aí você cria um problema adicional dos ruídos pressionando a cotação do dólar ou pressionando a curva de juros, e isso obriga o Banco Central a agir ainda mais. E daí é isso que está acontecendo. Assim, o Banco Central, que começou esse ciclo de aperto, lidando com essas questões que eram previsíveis do ponto de vista econômico e global, assim, começou lidando com isso. E daí, no meio do caminho, o dólar não cede, o juro longo vai subindo ainda mais, o mercado vai demandando mais juros. O que acontece? O Banco Central mudou o discurso na última reunião e fala em taxa de juros básica, Selic, acima do nível neutro. O que isso significa? Até então, o Banco Central falava: eu vou elevar a taxa de juros para o nível neutro. Isso significa que ela vai estar num nível que controle a inflação, mas ela não é restritiva, ou seja, ela não impede o consumo, ela não impede o investimento, coisas desse tipo. Quando ele fala que vai elevar acima do nível neutro para trazer a inflação para a meta, que no ano que vem é de 3,5%, o que ele fala? Ele fala: olha, eu vou precisar fazer você pagar mais pelo dinheiro para, eventualmente, até consumir menos para que essa inflação caia para esse nível. E tudo isso é por conta, se eu aumento o gasto fiscal, se eu coloco mais dinheiro, tem mais consumo. Se tem mais consumo, o preço sobe. Se o dólar está caro, os produtos naturalmente ficam mais caros, o preço sobe, então o Banco Central tem que agir. O único instrumento do Banco Central é o juro, e ele vai subir o juro mais ainda para lidar com todo esse quadro de que vem de fora e daqui, gerado por nós mesmos. Assim, é um ano eleitoral, já ia ser difícil e piora com tudo isso. E o curioso, Márcio Rodrigues, é que nessa semana o nosso personagem central aqui da conversa, o presidente Jair Bolsonaro,
ele chegou a culpar os governadores e os prefeitos pela inflação. Ele disse que essa política restritiva aí do fica em casa, como ele chama, acabou aumentando a inflação. Mas aí ele deu uma corrigida, né, no mesmo momento e chamou a atenção para as geadas que estão acontecendo no país, falou que isso vai subir preço. Então, o presidente Jair Bolsonaro ele sabe que a culpa não é dos governadores e dos prefeitos, mas ainda continua um embate, né, Galvão, entre o presidente Bolsonaro e as outras esferas de governo, não é isso? Continua, é um embate que ele ficou mais intenso com a pandemia, né? Durante a pandemia, o presidente escolheu como antagonista o governador de São Paulo, João Dória. Teve aquela disputa pela vacina, mas, de fato, agora, embora o presidente coloque todo o holofote agora em cima do judiciário, a tendência é o judiciário aparecer muito agora, esse embate sempre vai continuar, porque o presidente vem com aquela cantilena de que o judiciário amarrou as mãos do presidente dele para que fizesse alguma coisa em relação à pandemia. E, na verdade, não é isso. Né? O próprio judiciário já desmentiu que a decisão do STF não proíbe. Ela dá uma independência para os entes federados, até para os municípios, mas ela não proíbe, obviamente, o poder central de gerir a questão da pandemia. Né? Então, o Bolsonaro tem enfim, vários moinhos de vento aí, contra os quais ele fica se lutando e tal. Nenhum deles vai desaparecer da retórica do presidente. Com certeza, os governadores vão continuar sendo os culpados, né? O judiciário vai continuar sendo culpado, mas o presidente, de tempos em tempos, ele renova esse repertório de inimizades. Então, de acordo com a conveniência do momento, ele escolhe um tipo. Ele é um ser político, um ator político que precisa de um antagonista muito claro. Né? Quando ele não tem esse antagonista muito claro, ele fica um pouco até perdido na oratória dele. Né? Certamente o embate com os governadores vai voltar, vai embora, vai voltar, e ele agora definiu, enfim, os 3 ministros do Supremo como se fosse uma espécie de santíssima trindade contra a qual ele tem que se posicionar, e certamente quando entrar o ano eleitoral, ele definindo o partido dele e ele tomando a decisão que ainda está um pouco incerta, né, de que vai ser candidato à reeleição, ele vai escolher outros atores. Né? Não sabemos como é que a economia vai estar no ano que vem, mas essa é uma característica do presidente. Né? Ele muda muito o seu antagonista. Né? E a economia, como você falou, né, Galvão, acaba ajudando muito. Né? Em anos que a economia Sim. vai bem, os presidentes, né, em exercício, conseguem a sua reeleição. Ou reelege o seu sucessor, né? Exatamente. A gente viu muito bem isso, né, no governo Lula, que surfou também num momento internacional muito bom, e por isso os números que se mostraram aqui no Brasil foram números bons. A gente chegou numa situação de quase pleno emprego no governo da Dilma, né? E depois a Dilma não conseguiu ser reeleita por todas as confusões que aconteceram. Teve toda a história da Petrobras, que também acabou contaminando demais o ambiente político na disputa da reeleição da ex-presidente Dilma. E, por falar em Petrobras, né, nem tudo é má notícia, né, Márcio? A Petrobras, essa semana, divulgou um resultado muito bom e vai pagar um dividendo histórico, vai pagar muito dividendo e vai pagar dividendo em momento que está se discutindo taxar o dividendo. Márcio, conta isso para a gente, por favor. É isso, a Petrobras teve um lucro, foi quase o dobro do que o mercado esperava, e daí tem uma série de fatores. A Petrobras, ao longo dos últimos anos, vem, de fato, tentando melhorar o seu lado operacional e financeiro, reduzindo dívida, melhorando, vendendo ativos menos interessantes. E daí, no meio disso tudo, teve a alta do petróleo, que ajuda uma empresa que vive de petróleo. Apesar do presidente tanto criticar os reajustes que a Petrobras faz e tal, esse resultado da Petrobras só é possível porque ela tem uma política de paridade internacional. Na medida que o petróleo sobe e o dólar sobe,
sobe, ela eleva o preço do combustível. Isso tem um custo inflacionário? Tem, mas tem um resultado para ela, uma empresa que distribui dividendos, inclusive para o próprio governo, que reforça o caixa do governo. Então, aí tem sempre uma via de mão dupla Que vai nessa ser história. taxado, hein, Que vai Marcelo? Vai ser ter que taxado, pois pagar é. aí imposto de E renda daí, sobre dividendo, né? e daí entra essa outra questão, né? A Petrobras admitiu ali que ela está antecipando o pagamento de muitos dividendos. E por quê? Porque é isso, o governo está avaliando essa proposta de reforma do imposto de renda, que inclui taxar dividendos. É algo que de fato acontece na maioria dos países e que o governo está tentando emplacar aqui. Mas esse projeto foi mais um daqueles que veio de um jeito meio torto, assim, porque o mercado viu nele várias brechas para aumentar a carga tributária e não só redistribuir a carga tributária. E taxar dividendo, por mais que, enfim, como eu disse, vários países fazem, não pega bem na bolsa por uma questão de o investidor que vive disso, que coloca isso em fundo e tudo mais, vai colocar isso no preço, vai ter um custo maior a partir de então, portanto, o preço dessa ação aqui pode valer menos. É isso. Só que a Petrobras, o que a Petrobras fez? Falou, eu vou antecipar o pagamento de dividendos para evitar cair dentro desse projeto que ainda está em discussão. Então, o preço da ação disparou quase 10% por conta do resultado, junto com a informação de mais dividendos. E vale lembrar, volto a dizer, um dos entes que receberá dividendos da Petrobras é o governo federal, que vai receber esses dividendos antes deles serem tributados. Então, vai receber mais dividendos. Aquele famoso legislando em causa própria, né, Marcos? Exato, exato. Bom, você, assinante do broadcast financeiro, do broadcast político, que é o nosso mote aqui nessa conversa, vocês tiveram tudo isso na tela nesta semana, todas essas discussões, a gente só está refrescando um pouco e trazendo, meio que passando em revista esses assuntos que foram extremamente importantes, esses assuntos que acabaram mexendo com o preço dos ativos, como o Márcio falou, que subiu temperatura no Palácio do Planalto, no Supremo. Aliás, né, Galvão, antes da gente encerrar, bem rapidinho, calmos estão os presidentes do legislativos, né? Calmos. Por enquanto, hoje, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrando, Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tiveram o apoio do Palácio do Planalto, né? Então eles fizeram como uma espécie de esteio. Ele deu declarações no sentido de que sim, a gente vai ter eleição, não tem nenhuma ameaça à eleição, mas por enquanto eles realmente eles estão fazendo esse papel de estar no meio ali, né, de esteio entre Bolsonaro e o judiciário, mas esse papel ele tem ele vai até um certo limite, né? O presidente do Senado, se o presidente Bolsonaro dá declarações que sugerem a ameaça de uma ruptura democrática, o presidente do Senado, como presidente do Congresso interessado nisso, ele tem que se posicionar para saber qual é a opinião dele, né? Se ele acha que sim, se ele acha que não, né? Mas, de fato, não existe esse antagonismo maior, eles funcionam como uma espécie de regulador ali, né? Do que sai do Palácio do Planalto, né? Vamos ver agora, essa é uma grande curiosidade, como é que eles vão se comportar mesmo, se essa guerra persistir mesmo, a gente tiver um agravamento dessa relação do executivo com o judiciário, a grande incógnita, a grande questão agora é como se comportarão Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, né? Aliás, Galvão, o presidente Jair Bolsonaro, na live ontem, ele disse que ele pode conversar com o Fux, né? Ele falou assim, eu converso com o ministro Fux, desde que seja a portas fechadas. Rapidinho, você acha que tem espaço para esse diálogo ainda ou não? Ou o Fux encerrou, fechou a porta do Supremo? A gente tem que lembrar que essa é a segunda vez que é cancelada a reunião entre os poderes, né? A primeira vez o presidente passou por uma cirurgia, teve que se internar, a reunião já estava agendada e foi desmarcada por esse motivo. Agora, a segunda vez, o presidente Luiz Fux tomou uma decisão, muito mais do que não, uma decisão jurídica, ele convocou os ministros do Supremo para estarem no plenário, ele fez questão disso e leu aquela nota em que ele cancelou. Acho um pouco difícil, talvez até haja uma pacificação mais para frente, mas neste momento é um pouco difícil, os analistas também acham um pouco difícil o presidente do Supremo aceitar um convite
ou uma abertura que o presidente Bolsonaro disse numa live que está disposto a conversar com ele, mas em seguida também já criticou o judiciário, né? Aquele vai e volta do presidente Bolsonaro, né? Então, teria que haver, sim, uma mudança de retórica, de postura do presidente, para que uma nova porta com o judiciário fosse aberta. Mas o presidente Fux já mostrou descontentamento, ele já se encontrou outras vezes com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro falava, não, vamos agora tentar pacificar, e depois o presidente saía da reunião e voltava, né, tumultuava tudo de novo, né? Voltava a criticar, porque não eram apenas críticas, né? São, enfim, ataques que ele faz mesmo, mais pesados, né? Ele usa apelidos, ele chama o ministro Barroso de menino mimado, então hoje não há essa possibilidade, a não ser que os atores, os bombeiros que estejam aí atuando, consigam reverter isso, mas precisaria para isso uma mudança de tática retórica do presidente da República, né? Pois é, e a gente vai acompanhar tudo isso aqui na tela do seu broadcast político, como é que vai ficar a situação daqui para frente, se realmente um árbitro vai conseguir pacificar essa disputa, né? Está mais parecendo uma disputa do que qualquer outra coisa entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, para que, no final das contas, a democracia vença, né? Nós vivemos num país democrático e isso é o que se defende, é que os poderes defendem, a mídia defende, né? A imprensa, como um quarto poder, também defende. Olha, assinante, semana que vem, Gustavo Porto está de volta com o programa Papo com o Editor. Espero que essa semana passada em revista tenha ajudado a vocês entenderem um pouco mais do que está acontecendo no país. Para quem perdeu alguma informação, vai lá na tela do broadcast, porque está tudo lá, com bastante repercussão, os fatos, os políticos falando, os analistas e as próprias declarações do presidente Jair Bolsonaro, porque está tudo registrado, né? A história registra tudo. Eu agradeço muito Daniel Galvão, obrigada, Daniel Galvão, por esse bate-papo aqui com a gente, com o nosso assinante. Obrigada, Márcio Rodrigues. Obrigado, Silvio. Obrigado, Daniel. Agradeço o Léo, né? O Léo Souza, que fez essa ponte. Sem ele, a gente não conseguiria conversar com você, assinante, e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Como eu disse, semana que vem, Gustavo Porto está de volta com o Papo com o Editor tradicional para você na tela do seu broadcast político.